Fala pessoal, feliz ano novo. Começando mais um vídeo, mais uma sexta-feira. Bom, eu queria conversar um pouco sobre como foi o último ano, como foi o ano novo, como eu não passei o ano novo, porque eu não sei vocês, mas dá 10h30, eu já tô morrendo de sono, pego minhas coisas, vou deitar e só acordo no outro dia. Não tem mais pique pra vou ver os fogos artificiais. Não dá mais. Eu prefiro a minha horinha de sono. O ano passado foi bem conturbado na, no rubro da IT, né? Tivemos muitos layoffs, uma redução do mercado, tecnologias que começaram a bombar de uma maneira bem considerável, principalmente modelos LLM, IA e tal. E nessa onda, empresas tentaram substituir, como sempre, né, economizar, só que em alguns aspectos e alguns exemplos, como foi o da própria Amazon mesmo, tiveram um problema. Inclusive virou até meme e tal. Outras empresas que tiveram a ideia de substituir os desenvolvedores por IA também tiveram o mesmo problema. E sendo super sincero, eu uso diferentes modelos todos os dias para me ajudar a escrever código e tal. Mas por quê? Porque o escrever código é muito direto, né? Tipo, eu preciso disso, tal. O que vai fazer a diferença é você conhecer a arquitetura que você está trabalhando. É conhecer os componentes, como devem comunicar-se, temas de segurança, etc. Então, escrever código, o ChatGPT da OpenAI faz relativamente bem, só que ele não tem o raciocínio lógico, que é isso que é esperado de um desenvolvedor de software, o raciocínio lógico. E a máquina ainda não tem esse raciocínio lógico e eu acho muito difícil tê-lo. Por quê? Porque a máquina funciona, a base, né, das operações computacionais é binária. Por mais que você tenha vários layers de programação, de código, etc. em cima, a base é binária. Quando é binário, ou é 0, ou é 1, ou está aceso, ou está apagado. E no nosso dia a dia, o pensamento sistêmico, o pensamento do desenvolvedor de software, ele não é binário, porque nós não somos seres binários. A complexidade de um ser humano é muito maior que qualquer algoritmo que você tenha. O ser humano, a mente do ser humano é um mecanismo complexo e não vai ser conseguido ser replicado por uma questão binária, tá? Isso é um pouco uma reflexão que eu trago para principalmente quem está entrando na área. Sim, a bolha acabou, sabe? Os salários na área de informática caíram consideravelmente. E os layoffs que as empresas fazem é justamente para regular o salário para baixo, é conhecido. Então, assim, se você quer fazer informática, vai. Só que esteja preparado para você sentar, aprender e tal. Você não vai ser substituído por uma inteligência artificial, a não ser que você seja só um escritor de código, tá? E o desenvolvedor de software, não importa a formação que ele tenha na área de desenvolvimento de software, a função dele é solucionar problemas. Então, você pode ficar tranquilo com relação a isso, que você não vai perder o seu emprego para uma inteligência artificial. Falo por experiência própria, eu uso modelos de inteligência artificial todos os dias para me ajudar a escrever, para me ajudar a optimizar meu tempo, mas ele não me substitui. Na hora da reunião, na hora de bater o martelo, eu tenho que estar com minha voz lá e dizer: é assim ou é assado, vamos pelo caminho A ou pelo caminho B. Então, assim, e essas tomas de decisões também são baseadas em pesquisa de documentação e tal. E não se pode esquecer da variante pessoa, porque muitas vezes o caminho correto
não necessariamente é o que o cliente quer. Em mais de uma situação, vou dar até um exemplo que nós estamos trabalhando. Tem um cliente em qual eu trabalho com infraestrutura e eu sou responsável pela parte de Kafka, principalmente soluções MSK na AWS. Bom, a equipe de desenvolvimento achou por bem solicitar um ambiente pré-produtivo, sendo que já existia o ambiente de QA e tal, o ambiente de teste para fazer teste. Mas não, ele quer um ambiente produtivo porque um pré-produtivo, porque ele falou que os erros não aconteciam no ambiente de QA, mas aconteciam no ambiente de produção. Se vamos a jogar na máquina, na inteligência artificial, não é o correto. Ela vai dizer, não é o correto. Se você insistir, ela vai, sim, tá, isso é. Mas assim, o correto é, amigo, você tem um ambiente de teste para fazer teste. Ponto. Só que, dada a situação, a interpretação do ser humano e a necessidade das pessoas involucradas, achamos por bem permitir a instalação desse MSK paralelo. Vai gerar um custo, vai gerar um trabalho extra, configuração, etc. Mas é a necessidade do ser humano. E essa necessidade não vai ser substituída por uma máquina. A capacidade do raciocínio não lógico, mas a capacidade do raciocínio no bem comum, no entorno físico, não vai ser substituído pela máquina. A máquina só trabalha em entornos controlados. A máquina... E muitos de vocês já devem ter visto alucinações nas máquinas, nos chat GPT da vida, DeepSeek, etc. O que são as alucinações? São coisas que a máquina não está preparada para trabalhar. O nosso meio, acho que era Zygmunt Baum, que falava do mundo líquido, do mundo que se transforma. Em algum momento eu li esse livro na faculdade, mas eu lembro bem pouco. E é justamente esse ponto. O mundo se transforma a todos os instantes. A máquina está preparada para algo mais metódico, mais repetitivo, não o criativo. E se você pega, mas tem inteligência artificial que é capaz de desenhar. Sim, ela é capaz de desenhar. Por quê? Porque ela busca e toma como input a entrada de dados desses desenhos são traços já feitos. Não é que ela criou novos traços, são traços já feitos. Então não é algo que ela está criando novo. Ela ajuda a equipe de desenho a fazer tal, mas volta e meia você vê uma mão com 6 dedos, volta e meia você vê uma pessoa com 4 braços, ou um segundo braço, parecendo aquele personagem do Mortal Kombat. Assim, de maneira geral, você tem que estar preocupado e preparado para abusar da IA de uma maneira que ele te ajude no seu dia a dia e você vai performar melhor, só que não fica só no raso, né? Aprofunda no conhecimento, vê como funcionam os agentes, vê como funcionam as alucinações, entende as alucinações, ajuda na correção, e você vai ser sempre necessário no mercado de trabalho. E você pode usar essas ferramentas para proliferar a sua especialidade. Hoje em dia, por exemplo, eu programo em várias linguagens porque eu tenho mais conhecimento da lógica e do algoritmo do que da linguagem em si. A linguagem eu bato o olho na documentação, vejo mais ou menos como ela funciona e tal, faço alguns testes, mas a programação, escrever o código é a base, é lá atrás no algoritmo, quando você viu o algoritmo na faculdade. Então, essa é a dica do começo de ano. Feliz ano novo para todo mundo. Espero que tenham passado super bem com seus familiares, amigos, etc.
E esse ano eu prometo fazer mais vídeos, eu quero potencializar esse canal. E eu quero que as pessoas façam o que eu faço, sabe? Eu quero que as pessoas possam sair da bolha, possam crescer na vida, assim como a tecnologia me proporcionou. É isso, valeu!